Muito bom dia a todos, muito bom dia a todas. Aqui quem fala é o Marcos Rachid, eu sou um dos responsáveis pelo marketing na Spark Sarco. É muito bom estar com vocês aqui mais uma vez. A gente está iniciando esse treinamento hoje, esse webinário. É um webinário de 60 minutos, tá? A gente vai estar fazendo o treinamento durante 55 minutos e deixando 5 minutos para a pergunta de vocês, tá? Hoje a gente vai falar sobre a indústria frigorífica e a gente tem programado um próximo treinamento online que vai estar acontecendo dia 27 de setembro com o Marcelo Guberstein, ele que é especialista aí na indústria de óleo e gás, a gente vai estar falando sobre esse assunto, tá? Pessoal, a gente, ao final desse treinamento, tem à disposição uma pesquisa. Essa pesquisa ela é bem rapidinha e todo mundo que estiver respondendo essa pesquisa vai ter direito a um certificado de participação, tá? Esse certificado ele é enviado por e-mail de vocês em até 7 dias, junto com a gravação desse treinamento. Ronaldo, fique à vontade aí, vamos iniciar nosso treinamento. Eu vou estar aqui para caso alguém tenha algum problema, alguma dúvida, tá? Tá ok, Rachid, obrigado, bom dia. Bom dia, pessoal. Meu nome é Ronaldo Kawamoto, sou da Spark Sarco, né? Eu vou fazer uma breve introdução mais à frente, mas o tema de hoje, né, o webinário de hoje é o uso de água quente na indústria frigorífica, tá? Principalmente nas indústrias, no frigorífico de aves e suínos, tá? Por quê? Porque eu entendo que aves e suínos têm uma particularidade diferente da de bovino e uma exigência talvez até maior na questão da água quente, que é um dos principais, se não tirando a energia elétrica, é o segundo maior, a segunda maior utilidade dentro de um frigorífico, né? Inclusive, ela é determinada pelo MAPA, pelo Ministério da Agricultura, com alguns requisitos de boas práticas, né, legais até, no quais os frigoríficos têm que obedecer. Então, acho que um tema extremamente importante e de extremo, nos tempos atuais, acho que casa muito bem com a situação não só no país, como também no mundo, né? Onde os recursos naturais estão sendo cada vez mais focados, né? Tá em voga agora essa questão da conservação. Então, eu achei pertinente fazer um trabalho em cima disso, tá? Então, estou iniciando aqui o treinamento, o webinar. Espero que vocês gostem. A ideia é a gente fazer um treinamento, aí, uma apresentação de mais ou menos 50 minutos, 50 a 55 minutos, deixando 5 minutos para questões de perguntas, dúvidas. E as dúvidas que a gente conseguir responder dentro do tempo, a gente responde. As dúvidas que ficarem, a gente não poder responder, aí eu respondo via e-mail para vocês, tá ok? Então, vamos começar. Bom, então aqui, ó, assista até o final, né? Os participantes que assistirem até o final vão responder uma pesquisa de satisfação, pesquisa de participação, vão receber o certificado, como o Rachid já falou, e tem um questionáriozinho rápido e umas perguntas básicas que eu acho que a gente é importante para nós, tá? Fazendo uma introdução da minha pessoa, no caso, né? Eu sou engenheiro mecânico, deixa eu ver aqui. Já tenho 20 anos, né, na Spark, 16 anos de experiência com processo de abate de aves e suínos. Muito focado aqui na região sul, né, principalmente no Paraná, mas já fiquei também, já morei no Rio Grande do Sul. Então, conheço um pouco da realidade tanto do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina também, atendi durante um bom tempo, e no Paraná. Ok? Falar um pouquinho da Spirax, para quem não conhece, uma introdução bem rápida. A Spirax é uma multinacional inglesa,
e ela se compõe, é uma engenharia, né? E no grupo, a gente tem outras empresas que compõem o grupo SpareXar, tais como a Chromalox, que é de elétrica, né? Sistemas elétricos de aquecimento, a Ritter, que é de válvulas de controle, o Watson Malo, que é de bombas, e a Gestra, que é uma divisão focada também, que a gente focou muito em caldeiras, né? Não tinha um concorrente nosso que foi incorporado ao nosso grupo. Tá? A gente tem uma presença global, ou seja, mundial. Temos até mais membros do que a ONU. É uma informação interessante, poucos sabem, mas enfim, a gente tem fábricas no mundo inteiro. E no Brasil, a gente tem algumas filiais que atendem vários estados, né? No caso aqui de Curitiba, é Curitiba Blumenau, Santa Catarina e Paraná, no caso, Rio Grande do Sul, tem Rio de Janeiro, São Paulo, capital interior, no Nordeste tem Recife, Salvador, e na fronteira ali, toda a parte de Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima, enfim, a parte fronteira com outros países, né? Qual é a ideia da Spirax? Né? É ser mais que um fornecedor de produtos. Então, a ideia é fornecer uma gama de serviços e produtos, né? Dentre elas, produtos, temas turnkey, assistência técnica, auditoria energética, treinamento e gerenciamento de projetos. Em todo o treinamento que nós fazemos nas Spirax, a gente sempre tem um ponto extremamente importante, que é o momento de segurança. A gente, em reuniões, em treinamentos, webinários, a gente sempre fala em momentos de segurança. A gente é extremamente focado nessa questão. E nesse ponto, eu resolvi fazer alertar sobre um tema bem importante no nosso dia a dia, que é o perigo do AVC. Tá? Muito se fala, a gente vê vários casos de ocorrência de AVC, né, que é o acidente vascular cerebral. Eu, particularmente, tive um susto com relação a isso, não que eu tive, mas fui fazer um exame periódico e detectei um problema de arritmia. E aí, enfim, tive que fazer uma série de exames, mas graças a Deus deu tudo certo. E eu fui descobrir, fazendo uma pesquisa, que acho que é a doença que mais mata atualmente no Brasil, e acho que no mundo inteiro também é um tema que é um alerta mundial. Então, assim, pesquisando rapidamente, a cada 5 minutos um brasileiro morre após sofrer um AVC. A falta de informação sobre os sintomas é um dos grandes entraves na busca por um diagnóstico rápido e eficiente. Somente nesse momento que as pessoas ficaram sedentárias ou tiveram até problemas com relação ao Covid e estão tentando voltar, muitos voltam a fazer exercício e sem uma orientação médica, e acaba, em função até de um problema de saúde não detectado, acaba sofrendo um AVC, né? Então, é um tema bastante importante. Então, um dos alertas, né, que ficou com relação a isso são 4 sinais básicos que são pontos importantes a serem analisados, né? Então, primeiro, que também atinge jovens, né? O risco da doença aumenta com a idade, mas jovens e crianças e até mesmo fetos podem sofrer acidentes vasculares cerebrais. Então, é um cuidado, é um alerta, né, também para que jovens, não acho que tem um problema, mas é bom avaliar, né? Existem os sinais, né, que apresentam, então, reconhecendo alguns sintomas são importantes, né, tais como dor de cabeça recorrente, né, a questão da boca torta, a paralisia súbita de um dos membros, né, uma confusão mental, então dificuldade de segurar um objeto,
Um vizinho recente meu, 2 semanas atrás, ele teve exatamente esse problema e estava no princípio de AVC e foi direto para o hospital. Então, assim, são sinais assim que importantes e alertas que servem para fazer com que a pessoa vá procurar um médico, né? Um dos principais fatores desencadeantes é a pressão alta, a hipertensão. Então, aferir a pressão é um hábito que deve ser feito, né? Para que não tenhamos surpresas desagradáveis, né? E a rapidez no socorro, né? Ou seja, se tiver tendo algum dos sinais, o socorro é crucial, o tempo de socorro é crucial. Então, qualquer sinal, já vai para o hospital e já procure um médico para avaliar a situação, ok? É um temazinho pesado, mas acho que serve de alerta para todos e uma conscientização sempre é bom, né? Bom, então, passado essa parte mais pesada, né, vamos para a parte leve, que é a questão do tema mesmo de água quente em frigorífico, tá, pessoal? Eu fiz uma breve sumário assim um roteiro, né, do treinamento. Então procurei fazer o treinamento em algumas etapas para que tenha uma linha de raciocínio, mas a ideia principal é a seguinte, né? É a gente racionalizar, entender a importância da água quente no frigorífico e o quanto isso impacta tanto financeiramente para um frigorífico, né, para a indústria, como para o ambiente, né? Então são temas que, então, como eu falei anteriormente lá, são temas extremamente importantes e que eu acho que todos que estão envolvidos nessa área às vezes não se dão conta de o quanto custa financeiramente, né? Pesa financeiramente para uma fábrica, mas também com relação à parte de sustentabilidade, a parte de tratamento, vamos dizer assim. Então, toda essa parte ambiental, né? Então, procurei dividir em cinco temas, né? Em 5 etapas, né? Que a primeira é o uso da água quente nos processos de abate. O custo do vapor farei um cálculo bem simples, né, para justamente mostrar o quanto representa, até para chegar no custo da água quente, entender o quanto custa o vapor, tá? A produção de água quente dentro da fábrica, ou seja, mostrar as diferenças de produção de água quente, oportunidade de obtenção de água quente, né, ou seja, formas a gente obter água quente de forma alternativa, que não seja só de vapor vivo, ou mesmo de forma elétrica, ou até mesmo de forma com queima de combustível, né? E aí vem as considerações finais a respeito do tema que estamos falando, né? Então aqui, ó, uso de água quente nos processos de abate, né? Então eu não botei, eu fiz um slide falando do roteiro de abate, tanto de aves como de suínos, mas como isso aí, o fluxograma já é um tema que eu já falei no webinário anterior, não achei pertinente falar sobre todo o roteiro, todo o fluxograma, porque eu acho que o mais importante aqui é a gente avaliar e a gente entender onde estão os consumidores de água quente, né? Então, por exemplo, no processo de abate de aves, existem os principais consumos de água no frigorífico, né? E notem, são 7 consumos básicos extremamente importantes no abate de aves e que alguns deles têm temperatura determinada pelo mapa, né?
portaria 210 do mapa, né? Então, eu achei pertinente botar eles aqui e mostrar o quanto é importante, né? Então, por exemplo, no primeiro, a barreira sanitária é uma temperatura de controle de 38 a 42 graus. O que é a barreira sanitária? É aquela água de lavagem de bota, lavagem de mãos, que no caso faz a primeira lavagem para entrar no frigorífico, né? Então ele é de fluxo contínuo, né? Baixa vazão, baixa pressão e usa normalmente durante o abate, ou seja, em todo o processo de abate, ao longo dos turnos, ele está em funcionamento, é um fluxo constante. Um dos principais, que é a higienização, né, que é de temperatura de 45 a 55 graus, se não o maior, é o maior consumidor de vapor e de água da fábrica, sem dúvida, tá? E no caso do Aves, você tem a higienização tanto de final de turno quanto entre turnos, interturnos, né? E aí tem que ser feito de forma rápida, porque entre um turno e outro, quanto menor a interferência da higienização, melhor, mas você tem que fazer. Então, uma temperatura de 45 a 55 graus. É claro que, vamos ver mais à frente, que quanto menor a temperatura, melhor. É um fluxo intermitente, ou seja, é alta vazão durante um período curto de tempo, utilizado no intervalo do abate e após o abate, conforme eu falei, alta vazão e alta pressão. Tá? Depois temos a água de escaldagem, que é a temperatura de controle de 53 a 55, fluxo contínuo, também durante o abate. Uma vazão média, basicamente porque durante a escaldagem, na própria velocidade da nória, onde o frango ele arrasta bastante água e você tem que repor a água, o consumo acaba sendo de média vazão, né? Não é uma vazão extremamente alta, mas e também não é baixa, apesar de existir uma determinação com relação à renovação de água, que ela tem que ser feita, né? É o volume do tanque no período de 8 horas, né? Ou do turno, né? Mas pela própria renovação de água que ela é feita, ela já consegue fazer. Tá? Então acaba sendo uma vazão média e uma pressão baixa. Tá? Muitas vezes alguns frigoríficos já fazem um pré-aquecimento dessa água de escaldagem, entrando praticamente com a água na temperatura desejada. Outros utilizam água fria e acaba aquecendo com vapor dentro do tanque de escaldagem. O detalhe dessa parte da escaldagem, de entrar vapor, né, que muitos utilizam, uma alta quantidade de vapor, é que dependendo da disposição dos injetores de vapor, ele acaba interferindo na qualidade, não só da escaldagem em si, mas também na carne, porque acaba ficando os pontos de injeção de vapor, que são chamadas zonas mortas de alta temperatura, elas acabam atingindo temperaturas acima do ideal e acaba ficando o peito amarelado, queimando o peito. Então, acaba tendo problemas de não escaldar de forma correta, né? Enfim, essa também é um ponto importante da escaldagem e vale a pena focar um pouco nessa água. Tem a depenadeira, que é aí no caso é uma máquina onde você faz a depenagem após a escaldagem faz a depenagem do frango, né? São dedos de borracha que o frango passa e para você poder fazer uma depenagem de forma ideal, adequada, você tem que aspergir água e para facilitar da depenagem do frango. É um fluxo contínuo, tá? De média vazão também, baixa pressão e o uso é durante o próprio abate, tá? Aí vem esterilização de facas, extremamente importante, determinado pelo mapa. A temperatura mínima, no caso aqui do Aves, é 85 graus, imersa em 3 minutos. Ou seja, o objeto, a faca, o objeto cortante tem que ficar 3 minutos imerso dentro do pote,
para que ocorra a correta esterilização. Por isso, eles recomendam até que você, dentro do pote, você trabalhe com duas facas ou mais facas dentro do pote para que você consiga deixar um e utilizar o outro. Nesse meio tempo você usa um, porque você também não pode ficar usando a mesma faca no mesmo animal, né? Assim, em vários animais, na verdade, né? No caso do aves, acho que até não tem tanto problema. Nos suínos, acho que é mais problema de você ter contaminação cruzada. Então, é uma determinação do mapa, tá? É um fluxo contínuo de baixa vazão, tá? Uso durante o abate e baixíssima pressão, porque, na verdade, ele também é determinado que você renove a água do pote ele determina que o seu fluxo seja contínuo, né? Assim, uma água de fluxo contínuo, ou mesmo se for fazer o uso de sistema elétrico, você renove ele durante o turno, né? Depois nós temos aqui a escalda de pés, que é uma temperatura também alta, porque o pezinho ele precisa de uma temperatura mais elevada para conseguir depilar o pé, tá? Então, temperatura em torno de 85 graus, um fluxo contínuo, tá? Uso durante o abate, média vazão, baixa média vazão, porque a escalda de pés precisa também de um fluxo contínuo de água, né? E baixa pressão, ela não precisa ter pressão para poder fazer essa o importante é ter a temperatura, né? E por fim, a questão da lavagem de caixas, né? Porque as caixas têm que ser esterilizadas para não ter o risco de salmonela. Então, a recomendação que se faz é que as caixas sejam lavadas, sejam esterilizadas, e para isso elas são imersas normalmente num tanque. Normalmente se usa vapor direto, né, nos tanques, mas também nada impede de você fazer um pré-aquecimento da água, né? Ou seja, ela já entrar na temperatura desejada e você trabalhar somente com água quente, não com vapor dentro dos tanques, né, de lavagem de caixa. Fluxo contínuo, uso durante o abate, baixa vazão e baixa pressão. Por que é importante ter uma ideia dessas divisões, principalmente da questão de média, da vazão e da pressão? Porque isso determina a forma como você vai usar, como você vai especificar as bombas de trabalho para esses processos. Então, no processo de higienização, onde você precisa de alta vazão e alta pressão, é um circuito, vamos dizer assim. Não dá para misturar as bombas de higienização na esterilização, porque você acaba interferindo demais no processo de um do outro. Você acaba não conseguindo achar um equilíbrio entre essas águas, né? Se você for, por exemplo, pegar uma água mais quente e querer resfriar, misturar e utilizar, né? Você acaba não tendo um equilíbrio tanto na pressão quanto na vazão. Então, eu procurei mostrar essas diferenças entre vazão e pressão para que vocês possam, quando for fazer um projeto, estabelecer circuitos diferentes para funções diferentes, né, para aplicações diferentes. Então, higienização é uma linha específica, talvez escaldagem uma linha específica, esterilização por exemplo, esterilização e lavagem de caixa, ela pode ficar numa mesma linha, né, com escalda de pés também, né? Então, assim, barreira sanitária pode também ficar, se você quiser fazer uma mistura de água, de esterilização e querer baixar a temperatura da água e utilizar baixando a temperatura, eu já fiz esse tipo de aplicação, né? Ou seja, um trocador gerar duas águas, né? Dá para fazer, mas é importante saber essas diferenças entre consumos, né? Consumos e pressões, tá? Vamos seguir aqui.
Agora, no caso dos suínos, né? Suínos é um sistema mais simples, é um processo mais, assim, no consumo de água, não tem tanta exigência, né? Mas tem também, principalmente na questão da esterilização, né? Mas ela mais ou menos segue mais ou menos a linha do abate de aves, com menos, por exemplo, não tem depilador de pata, não tem depenagem, depenadeiras, né? Mas tem escaldagem, tem higienização, e tem a parte da esterilização, que é a temperatura, no caso é 82,2 pela portaria 711 do MAPA, tá? Então, assim, mesma coisa, basicamente, da questão do aves, né, com relação às diferenças entre vazões e pressões, mas para que você se alerte aí com relação aos consumos, tá? Não me estenderei muito na parte de suínos, né, porque eu acho que ele segue um pouco da linha do aves, então já foi falado, né? Custo do vapor, pessoal. Então, assim, ó, eu acho todo treinamento que nós fazemos internamente, tá? A gente bate muito nessa tecla de saber o quanto representa o vapor para os nossos clientes, né? Tanto para nós mesmos fazermos nossos cálculos, né? Quanto o próprio cliente ter a percepção de quanto representa produzir vapor e consumir vapor numa fábrica, né? Então, eu fiz aqui um exercício, são basicamente 2 slides bem simples, com uma simulação aqui para mostrar o quanto custa o vapor atualmente, tá? Então, dentro de uma realidade que a gente vê no nosso dia a dia, tá? Então, uma caldeira, eu botei aqui uma caldeira de 10 toneladas, 10 bares de pressão, ok? Combustível cavaco de eucalipto, uma água de alimentação de 80 graus, uma eficiência de caldeira de 70%. O que é eficiência? É o quanto você joga de combustível e o quanto esse combustível ela se transforma em energia para produzir vapor, né? Ou seja, ela não é direta, né? Você não consegue, o combustível não consegue gerar totalmente vapor, porque existe a barreira física, que é o metal, né? A própria estrutura da caldeira. E o custo do cavaco, né? Por fim, aí para fazer o cálculo. Então, são 5 informações básicas que você precisa. E é claro que, ao saber da caldeira, a pressão da caldeira, você vai saber. Deixa eu ter aqui. Aqui, ó. Ao saber qual a pressão de vapor, você acaba sabendo, você pega a informação do calor total do vapor naquela pressão. Ao saber o combustível, você vai verificar o PCI do combustível, que é o poder calorífico inferior. Tá? É o quanto de energia existe no combustível. Ao saber da temperatura de água de alimentação, você vai saber o calor sensível da água de alimentação. Então, com essas 5 informações, você extrai 3 informações indiretas, né? E aí, com essas informações, que começa a análise do cálculo. Ou seja, a primeira coisa é saber o seguinte, bem básico, o quanto de energia é necessário para gerar uma tonelada de vapor, né? A 10 bar. Então, o que eu preciso saber? Uma tonelada são 1.000 quilos, tá? O cálculo é o MCP-ΔT, tá? Então, MCP-ΔT, que resumidamente ficou 1.000 quilos de água, o calor total do vapor naquela pressão, ou seja, 663,9 kcal por quilo, menos a temperatura que a água entra, porque é a energia que já está entrando, 80 kcal. Então, 1.000 vezes 663,9 menos 80 dá 583.900 kcal. Tá? Essa é a energia que eu preciso para gerar uma tonelada de vapor a 10 bar. Só um minutinho. Tá. Com isso, o que eu tenho que fazer, basicamente? Dividir pelo PCI do combustível, para saber o quanto representa em massa o combustível que eu estou usando. Então, eu divido pelo PCI do combustível e divido pela eficiência da caldeira. Tá? Então, fazendo esse cálculo de divisão de PCI e do
da eficiência de caldeira, eu tenho um resultado de 333,66 quilos. Ou seja, para gerar uma tonelada de vapor, eu preciso de 333,66 quilos. Sabendo qual o custo do cavaco, o quilo do cavaco, que é 21 centavos o quilo, eu tenho o valor final de 70,07 quilos-hora, ou 70,7 por tonelada de vapor. Então, cálculo bem simples, tá? Mas, claro, não está o cálculo de energia elétrica, custo do salário do operador, enfim, é uma conta básica, mas que serve de referência para você poder analisar o quanto representa uma tonelada de vapor produzida na sua fábrica, ok? Eu vou dar uma corrida por causa do tempo, tá, pessoal? Então, vamos lá. Produção de água quente. Basicamente, existem duas formas de produzir água quente, tá? No caso, com vapor. O boiler a vapor, que é uma injeção direta de vapor, né? É um equipamento simples e barato, com injeção direta de vapor, tá? O conceito dele é misturar vapor e água dentro do tanque, ou seja, para isso você precisa de um tempo de retenção para você conseguir uma estabilização de temperatura da água. E esse é um ponto. A vantagem de você misturar água e vapor é que você usa toda a energia do vapor para gerar água quente, porém, como você está injetando num tanque, num vaso, ele acaba. Você precisa misturar e ele tem um tempo de mistura, então não é instantâneo. E se dependendo da situação, se o tanque for pequeno e você precisar você tiver uma vazão muito alta, como por exemplo na higienização, você acaba entrando água fria e saindo água morna, vamos dizer assim. Você não consegue atingir a temperatura desejada instantaneamente. Então você acaba não tendo eficiência de troca térmica dentro do tanque, né? Então essa é uma possível desvantagem, é uma desvantagem no uso de um boiler de água quente com injeção direta de vapor, tá? O controle normalmente é on-off ou modulante. On-off é a temperatura mínima e máxima, você vai controlar. Ou modulante, estabelece um set point e tenta controlar. É claro que, dependendo da posição do PT100 dentro do tanque, ele pode te dar uma informação que não é a temperatura efetiva do tanque, tá? Pelas razões que eu já mencionei anteriormente, que é a questão da vazão, né, e da velocidade com que você retém essa água dentro do tanque, né? Então, assim, isso pode atrapalhar o controle, tá? Ele tem uma desvantagem que ele tem pesos por radiação, ou seja, se ele ficar ao tempo e não estiver isolado, você vai ter interferência da irradiação do calor para o ambiente externo, tá? E se tiver, por exemplo, que nem hoje, chuva, frio, aqui em Curitiba, né, que eu estou em Curitiba, é extremamente existe uma perda muito grande com relação a essa situação, né? É um equipamento que um boiler ele sofre muita manutenção, principalmente se ele tiver com bastante vibração, né, e corrosão ao longo do tempo, tá? Porque nós estamos falando de água e água não tratada, né? Então ela tem sais, então pode sofrer incrustações, então ela não é uma HDSMI, então ela pode fatalmente, principalmente se você aquecer e esfriar, vai sofrer corrosão, então vai ter manutenção, ok? A contaminação da própria água, né? Com relação a não só a oxidação do tanque, como do próprio vapor, ou seja, caso você tenha um arrasto de produto químico da caldeira e ela entre no vapor, você vai contaminar a água que você vai utilizar no processo e isso pode também impactar na água, assim, na parte de utilização dos produtos, né? E, inclusive, nos equipamentos também que estão sendo utilizados, né? Para bombear a água, por exemplo, as bombas, né? Podem sofrer, as válvulas podem sofrer e isso também pode impactar numa manutenção maior em outros equipamentos, tá? Cara, engraçado, essa semana eu estava ouvindo sobre contaminação por legionela.
Legionela é uma bactéria que tem em água parada, né, em água principalmente de tanque, e isso aí em sistemas, né, em tanques fechados, que ocorre, que aquece, faz aquecimento, né, ela tem um risco grande de você ter essa bactéria, né, sendo cultivada dentro e você contaminar. E, enfim, no caso de tanques com água quente, ela tem esse risco de ter proliferação de legionela dentro do tanque, ok? Agora, tem uma vantagem interessante que é o acúmulo de água quente, né? Então, se você tem um processo onde, como eu já tive situações que não, eu só trabalho, eu faço minha higienização à noite e à noite eu não tenho, eu quero desligar minha caldeira. Ok, se tiver um tanque de água quente, você vai armazenar água quente e vai conseguir fazer todo o seu processo sem utilizar vapor, usando somente a água, né, que é armazenada. Essa é uma vantagem de uso de um boiler de água quente, né, em detrimento ao trocador de calor, que nós vamos falar mais à frente. Então, assim, tem essa vantagem, né? Apesar das enormes desvantagens, tem essa vantagem de poder acumular água quente, o que é, em alguns casos, bastante interessante, tá? Então, assim, na parte de boiler a vapor, são essas considerações, tá? E aí vamos para o outro equipamento, que no caso seria... peraí, tem um detalhe. Eu fiz um cálculo aqui, que é o quanto representa aquecer água quente com vapor, tá? E o quanto custa. Então, é um cálculo básico, rápido. Então, eu fiz aqui um aquecimento de água, injeção de vapor, 10 metros cúbicos água a 60 graus, com a água entrando a 20. Uma pressão de vapor de 3 bar, um título de vapor de 85%, né? E um calor total de 653,4 kcal por quilo. Com essas informações, ou seja, sabendo quanto de água, quanto de energia eu preciso, que no caso aqui, deixa eu pegar aqui, então quanto de energia eu preciso, dividir pelo título do vapor e como é injeção direta de vapor, nós estamos usando o calor total menos a temperatura de água que entra, ou seja, 653,4 menos 20. Tá? Então, com esse cálculo, eu chego a 742,94 kWh de vapor. Tá? Se a gente chegar se a gente considerar que o regime de trabalho é 16 horas dia, 24 dias mês e 12 meses ano, eu chego numa geração de água quente, num custo de geração, né, com aquela informação dos R$70 a tonelada do vapor, de R$238.000 por ano para gerar esses 10 metros cúbicos de água a 60 graus. Ok? Falando sobre produção de água quente com trocador de calor. É um equipamento personalizado de custo mais elevado, tá? Ou seja, todo o sistema de troca térmica com trocador de calor, ele tem um custo mais elevado. É uma troca indireta de vapor e água. Por você obrigar a água a trocar calor com vapor, ela se torna mais homogênea e mais estável, ok? Normalmente um controle modulante, com maior grau de precisão, por essa questão de ser mais homogênea e mais estável. Ela disponibiliza água quente conforme demanda, sem acúmulo de água, então essa tem essa vantagem de gerar somente o necessário de água quente, sem precisar acumular. Ela é mais versátil, porque se você precisar aumentar a vazão ou diminuir a vazão, você consegue aumentar, diminuir a quantidade de placas, né? Se for com a trocadora placas, né? E se você tiver um trocador também que tem capacidade de troca térmica mais elevada, você consegue absorver essa variação. Tá? Não tem perdas por radiação, quer dizer, tem perdas, mas dependendo do modelo você não tem esse problema. Não tem o risco de contaminação por legionela, porque não tem água retida. Tá?
ou seja, tem essa vantagem e desvantagem de não acumular água quente, e tem uma vantagem que é você retornar condensado, ou seja, você usou vapor, tratou o vapor, né? É uma água tratada. Ao utilizar a energia, você ainda tem a possibilidade de retornar o condensado, que é uma água tratada, para a caldeira, e ainda tem essa energia do condensado que volta para a caldeira. Então, torna-se uma vantagem. Fazendo a mesma analogia com relação ao custo ao consumo de vapor do boiler, enfim, só que com uma diferença, que ao invés de utilizar o calor total, nós estamos usando o calor latente, que é a energia da troca térmica, né? Então, só trocamos aqui o calor total pelo calor latente, chegamos a um consumo de vapor de 923,15 kWh de vapor. Então, assim, é um consumo mais elevado, mas em compensação você tem a vantagem de retornar condensado para a caldeira. Tá? Com o mesmo regime de trabalho do exemplo anterior, a geração ficou em R$298 mil por ano. Então, note que é um custo, é um gasto anual considerável. E nós estamos falando de 10 metros cúbicos a 60 graus. Não estamos falando de nós temos consumos muito mais elevados que isso em um frigorífico. Tá? Agora, vamos falar sobre as obtenções, as oportunidades de obtenção de água quente, que eu acho que é um ponto interessante nesse treinamento. Tá? Então, aqui, ó, ao longo desse período que eu tenho trabalhado com frigorífico, eu vejo que existem várias oportunidades. A primeira que eu vi, assim que eu vejo, é nas caldeiras, tá? Então, existe tanque de desaerador ou tanque de condensado ou tanque de alimentação, como queiram falar, né? Muitos têm tanque de desaerador que necessitam de vapor para poder manter pressurizado e para fazer a desaeração térmica, tá? Deixa eu fazer a desaeração térmica aqui. Isso é necessário, não tem como você não ter exaustão de gases, tá? Então, qual é o desperdício? O vapor de exaustão do tanque desaerador. E qual é a grande oportunidade? É você conseguir trocar calor, né, com um trocador de calor. No nosso caso aqui é um trocador aberto para a atmosfera, né, no qual você consegue pré-aquecer a água que vai ser utilizada dentro do próprio desaerador. Tá? Então, você, com esse pré-aquecimento de água, você reduz a quantidade de vapor vivo que você consome no desaerador. Então, é uma vantagem e um ganho que você tem com o uso dessa energia, tá ok? Para quem tem industrializados, tá? No caso, principalmente no abate de suínos, existem as estufas de cozimento de linguiça, de salsicha, de mortadela, enfim, de uma série de industrializados que tem nas indústrias frigoríficas. E nesse caso, as estufas que trabalham com 5 a 6 bar de pressão geram condensado nessa mesma pressão. Tá? E o condensado pressurizado, ao ser exposto em ambiente sem pressão ou numa pressão mais baixa, ela gera o chamado vapor flash ou vapor revaporado. Esse vapor revaporado, ele é perdido, tá? Ele é perdido, como podemos ver aqui, ó. Podemos ver aqui nesse tanque, né, nós temos um tanque coletor e saindo vapor flash. Esse vapor é perdido, né? Então, qual a mesma ideia? É aproveitar esse flash atmosférico para você fazer um pré-aquecimento da água e você conseguir, até no próprio processo de aquecimento de água para o seu processo, ou seja, estou gerando água quente a 45 graus, 60 graus que seja, eu posso pré-aquecer essa água com esse vapor flash e ele servir para entrar com uma água pré-aquecida e diminuir o consumo de vapor vivo no sistema físico mesmo
do processo, tá? Também, fábrica de farinha e óleos, tá? Mesma analogia. Só que numa fábrica de farinha e óleos, no caso, não são estufas, são digestores, tá? Digestores que podem ser batelada ou contínuo, tá? E nesse caso, por exemplo, batelada, pressão de 5 bar, digestor contínuo de 6 a 8, 8, 9 bar, 8 bar, tá? Máximo. Então, o condensado também vai sair nessa pressão e vai gerar flash, tá? E esse flash você pode também aproveitar no seu... Então, você pode aproveitar o flash para obter água quente pré-aquecida e armazenar, ou usar também, né? E o condensado retornar para a caldeira, né? Então você aproveita a energia do flash para pré-aquecer a água de caldeira, água de processo, e o condensado retornar para a caldeira. Ok? Fábrica de farinha e óleo também tem uma grande oportunidade, tá, de geração de água quente, que são os gases de cozimento, dois digestores. Tá? Isso aí muitos frigoríficos já fazem, tá? Principalmente quem tem digestor contínuo. Mas para quem tem digestor batelada, não tem, não vi, tem muitos frigoríficos que fazem, mas tem outros que não tão, que também não fazem, porque outros são fábrica de farinha e óleo simples, né? Fábrica de farinha e óleo também é chamada de subproduto, tá, pessoal? Então, para quem não está familiarizado, fábrica de subproduto também é uma fábrica de farinha e óleo, tá? Ou fábrica de farinha e gordura, né? FFO ou FFG, tá? Então, qual é a ideia aqui? É pegar os gases de cozimento, né, dos próprios digestores, que passam pelos aerocondensadores para serem tratados gases, e aproveitar essa energia do cozimento, do gás de cozimento, para pré-aquecer a água. E é muita água e muita temperatura. 70 graus, tem casos de atingir 75 graus de temperatura de água e uma vazão bem alta. 50 metros cúbicos, 40 metros cúbicos, 50 metros cúbicos de água a 70 graus. Tá? Agora, tem um detalhe, que você produz essa água ao longo do funcionamento, né, do abate, mas na hora da higienização, que você precisa de água, você não tem os digestores trabalhando, né? Não tem a fábrica de subproduto funcionando. E aí gera um desequilíbrio de consumo. Mas aí muitos frigoríficos têm utilizado tanques de armazenamento de água, como se fossem tanques pulmões, para poder utilizar em períodos diferentes de processo, tá? No caso aqui, então, ó, só para mostrar para vocês, tem a saída dos gases dos digestores, passa pelo ciclone, por um trocador de calor, antes de fazer a lavagem dos gases, tá? Então aqui, ó, esse aqui foi um projeto nosso, bem sucedido, e é um trocador total inox, né, com sistema de limpeza, de lavagem, e a gente tem um medidor de vazão, aqui na saída, né, dos gases, para mostrar o quanto de vazão de gás, de vapor está passando, né? É um projeto bem interessante que se pagou rapidamente. Outra oportunidade também na fábrica de farinha e óleos, né, no subproduto, são os cozedores de lodo, tá? Os gases do cozimento de lodo, tá? Então, temos aqui, peguei dois exemplos aqui, né, onde sai bastante vapor, porque no cozimento de lodo, por ele ser extremamente viscoso, você precisa, não dá para fazer uma troca térmica indireta, tem baixa eficiência. Então, injeta vapor direto.
Só que ao injetar vapor direto e pela temperatura de cozimento de lodo, que é em torno de 95 graus, é bem próximo da temperatura de saturação ambiente, que é 100 graus, então você não consegue fazer um controle efetivo, né, do cozimento, assim, de abaixo, para não gerar tanto vapor de exaustão. Então acaba saindo muito vapor de exaustão, né? Que na verdade é um vapor misturado com gordura, né? Tem uma série ele arrasta bastante gordura junto com ele. Então assim, é difícil de tratar, é difícil, mas é possível recuperar a energia, é possível, tá? Eu fiz um projeto recente, mas eu não consegui implementar, mas é muito viável, acho extremamente possível. E a ideia é a mesma ideia dos vapores de exaustão, que é colocar um condensador de vapor de exaustão aberto para a atmosfera, no qual ele não vai pressurizar, mas ele vai trocar calor e você vai conseguir pegar uma água fria e pré-aquecer e gerar água quente. Ok? Na parte de abatedouro, há um tempo atrás eu consegui fazer um projeto para recuperar a energia dos próprios esterilizadores. Porque como o esterilizador trabalha com temperaturas em torno de 82,2 a 85 graus, mas muitos frigoríficos trabalham com temperaturas de 90 a 95, temperaturas bem acima da temperatura de controle. Seja porque ao longo do caminho ele perde temperatura, né, e ele só consegue atingir a temperatura desejada trabalhando com set point acima do desejado, né? Seja porque do próprio processo eles estabelecendo que a temperatura de controle melhor não tem o risco, trabalhar com temperaturas bem acima. Só que como ele estabelece uma renovação de água constante, então você acaba jogando água a 90 graus dentro do ralo, 85, 90 graus. Então, fiz uma apresentação, fiz um projeto, e aí a ideia aqui é mostrar como é que funciona, né? Então, a água quente, a água fria passa por um sistema de troca térmica, aquece, vai para os potes de esterilização, né? E vai para os potes de esterilização e é descartado. Esse é o sistema tradicional, ok? Já um sistema de recuperação, que foi a ideia aqui, qual foi o objetivo? É a gente captar a água de saída, ou seja, a água de descarte, e você recuperar energeticamente essa energia. Então, você passa a água no regenerador, ele vai pré-aquecer justamente com a água que descarta dos esterilizadores. Então, você faz um pré-aquecimento da própria água que você consome, então ela é a mesma vazão, só que em temperaturas diferentes. Você faz um pré-aquecimento e, consequentemente, você consome menos vapor vivo no sistema de controle de temperatura efetivo. Tá? E aí você consegue aproveitar essa energia e tem um detalhe, como a água descartada ela tem bastante sujeira, gordura, você faz uma limpeza com a própria água de processo em contracorrente e você limpa o trocador. Tá? Essa foi uma solução bem legal num projeto que a gente conseguiu desenvolver desde o início, tá? Acabamos fazendo uma mudança, então isso aqui é interessante em projetos novos, tá? Porque depois de feito o frigorífico é difícil de fazer a captação, mas num projeto inicial eu acho que é bastante viável e bastante interessante. Para ter noção, esse projeto que fiz há quase 10 anos atrás, ele no início, quando não estava em funcionamento o regenerador, a caldeira não dava conta, era uma caldeira pequena, em torno de 3 toneladas hora, 5 toneladas hora, não dava conta, e depois que a gente botou o regenerador, conseguimos atingir a temperatura de esterilização. Então, note que foi bastante interessante, né? Então, é um projeto que deu certo, que eu acho que vale a pena pensar se vocês forem fazer um trabalho de ampliação, de expansão, mesmo de um frigorífico novo.
Acho que uma última oportunidade que eu vejo, que é possível da gente aproveitar, gerar água quente, é usar a amônia, o gás quente da amônia dos compressores para a gente gerar água quente, ou seja, é o chamado de superaquecedor de amônia, tá? Que a ideia é aproveitar a energia da amônia superaquecida, tá? Para você, antes de chegar no condensador evaporativo, para você extrair a energia da amônia quente e gerar água quente, tá? Uso de um trocador de calor no pré-aquecimento de água de processo. É um trocador especial, não é uma aplicação simples, tá? Mas funciona. Eu já vi funcionar e é uma oportunidade bem interessante, tá? Por fim, eu fiz um fluxograma geral, mostrando um projeto real, tá? De um abatedouro que tinha tanto aves quanto suínos, tá? E industrializados também, e que todas essas oportunidades do qual eu conversei, que eu falei, eles estão elencados aqui, estão demonstrados num projeto. Ou seja, é um projeto viável, é um projeto factível e eu acho que é bem interessante caso vocês estejam planejando fazer uma readequação ou fazer um projeto novo de frigorífico, tentando fazer o mais sustentável possível, né? Além do que, mais econômico, tá? Como considerações finais, pessoal, fiz alguns comentários e é um apanhado de tudo que foi falado aqui, tá? Então, avaliar todo o processo de abate em sua dinâmica, tá? Buscando as melhores temperaturas de água quente em cada etapa. Então, assim, seja bem criterioso com relação à vazão e temperatura, porque pesa bastante. Fiz aquele exemplo dos 10 metros cúbicos hora de 60 graus para mostrar o quanto de custo, o quanto representa em valor. E detalhe, o vapor a R$70 tem em frigoríficos que já está atingindo R$100, R$130, tá? Então, o valor pode dobrar aquele valor. Então, eu acho bem pertinente fazer essa análise, tá? Dados de processo bem definidos, tá? Avaliar o reuso da água descartada, como eu falei a respeito da água de esterilização. Seja bem, se puder fazer uma análise, fazer um reuso de água, pensem bem, porque é bem interessante. Eu falo de água quente, mas água gelada também tem oportunidade, tá? Não é o caso aqui, mas água gelada também tem oportunidade. Controle preciso das temperaturas de água quente, principalmente higienização e esterilização, porque são consumidores, seja por alta vazão, no caso da higienização, seja por temperatura, no caso da esterilização. Você achar a temperatura ideal é primordial para você trabalhar com consumo, com uma racionalização da água importante. Como eu falei, não desperdiçar água de higienização, definindo o melhor diâmetro de bico a ser utilizado, juntamente com a melhor pressão de utilização. Ou seja, no webinar anterior, eu fiz uma comparativo de bicos diferentes de diâmetro, né? E ele acabou mostrando o quanto difere a vazão em função disso. A questão da distribuição de vapor no frigorífico bem dimensionada e uma remoção eficiente de condensado é importantíssimo também. E aí, por último, avaliar fontes alternativas de geração de água quente, como dentro da própria planta fabril, né? Cujos benefícios vão além da economia de energia e combustível, visa a sustentabilidade. Como uma informação final, pessoal, uma coisa que as Parax têm nós temos um foco muito importante que é na questão da sustentabilidade, né? Então, isso faz parte do nosso objetivo, né? Vamos dizer assim, da nossa estratégia, que é o One Planet. Então, a gente vê que a gente quer deixar não só o legado de um uso melhor, né? Racional, mas também um futuro melhor para a sociedade, né?
Então, um futuro mais sustentável. Então, esse webinário vai de encontro também com com o nosso foco corporativo, vamos dizer assim, que é ajudar não só nós, vocês, mas o mundo de uma forma geral. Ok? Legal, show de Pessoal, bola, Ronaldo. Obrigado, viu? Desculpa, acho que eu ia te ficou, cortei aí, talvez. faltou 2 minutos, né? Eu acabei correndo demais, mas assim, 2 minutos para perguntas, né? Fico à total disposição para responder, né? Enfim, mas caso eu não consiga responder também, né? Rachid, se você quiser elencar 1 ou 2 perguntas aí desses 2 minutos, ou mesmo, Legal. não sei, como é que você quer fazer? Como o nosso tempo está bem, assim, está bem em cima, eu vou fazer uma pergunta, uma pergunta até tranquila de responder. Qual que é o impacto no processo caso a água não chegue na temperatura ideal? Ok, ótimo. É assim, se for um requisito legal como é a esterilização, o Ministério, o CIF pode interditar, né? Quer dizer, se for um requisito legal, o CIF pode interditar. Caso não seja, é boa prática, né? Então, sendo boa prática, ou seja, você não tem nada que vá determinar uma sanção, né? Algo que vai interditar. Mas aí é aquela história, é a conscientização. Ou seja, trabalhar com temperatura abaixo vai atrapalhar o processo, dependendo do tipo de aplicação. Não vai depenar direito, não vai escaldar direito, não vai ter uma série. Aí vai atrapalhar na velocidade de processo. Então, assim, abaixo da temperatura ideal, pode ter uma sanção legal, se for questão do Ministério da Agricultura, ou uma dificuldade no processo, entendeu? Basicamente isso, Bola, Rogério. Ronaldo. Legal, obrigado. Acho que é isso. Eu vou fazer só essa pergunta. A gente tem um espaço, só para lembrar para o pessoal, que a gente tem um espaço na nossa pesquisa, que as pessoas podem estar fazendo perguntas, e aí você pode estar respondendo elas por e-mail depois, tá? Queria agradecer a participação de todo mundo, queria agradecer a sua apresentação, Ronaldo. Acho que foi tudo muito esclarecedor, foi muito objetivo. E a gente vai ter um webinário no dia 27 com o Marcelo Goberstein falando sobre a indústria de óleo e gás, tá? Então, agradeço a todos, agradeço a você, Ronaldo, e um bom almoço a todo mundo. Valeu, obrigado, Rachid. Obrigado a todos aí. E aí, fico à disposição, se porventura quiserem fazer perguntas, mandem no questionário e eu respondo e retorno via e-mail para todo mundo. Tá ok?